Opa, economia! E agora? E agora, como vender em tempos de crise? É uma pergunta, no mínimo, complexa, mas é possível vender sim em tempos de crise, assim como é possível vender na boa onda. É possível surfar na boa onda, mas também ter resiliência nos momentos mais complexos. E a gente vai falar sobre venda com o mestre em vendas que está aqui com a gente, o Weber Abras, consultor em vendas. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Economia Agora. A alegria toda minha, muito bom estar com você novamente, Fabiano. E começar a semana, né, eu tenho falado aqui no Economia Agora que a gente tem que trazer um programa de economia nesse momento, ele tem que trazer os problemas, mas ele tem que tentar buscar soluções. Com certeza. E sempre haverá uma solução. Ou pelo menos a gente vai tentar bastante, vai cavar até achar uma solução. Que não é nem o caso aqui. A venda, ela pode acontecer num período de crise, né, Weber? Com toda certeza. Ela pode e deve acontecer no período de crise. É o momento em que, literalmente, eu digo que os profissionais têm que voltar aos fundamentos. É a hora, por exemplo, de treinar novamente a sua equipe nos fundamentos realmente, abordagem do cliente, qual que é o perfil do cliente ideal da minha empresa. Voltar, por exemplo, aos meus alfarrábios, né? Que tipo de cliente não compra comigo há quanto tempo? Há quanto tempo eu não falo com os meus clientes mais fiéis, com os meus clientes que são mais rentáveis? Enfim, no contraponto daquela ideia de que se eu não estou tendo vendas, consequentemente eu estou tendo tempo para replanejar a caminhada de vendas. Então eu posso fazer contatos novamente, eu posso repaginar a minha linha de atuação na empresa nesse momento que realmente as águas não estão tão favoráveis para que a gente possa atuar num contexto de vendas. Pois é, e quando imagina a pessoa que está começando agora na área de vendas e pega um cenário desfavorável, né? Crédito em baixa, situação, né, complexa no que diz respeito ao custo de vida, e aí às vezes a pessoa vende algo que não é um produto de primeira necessidade, ele tem que transformar aquilo numa primeira necessidade, ou pelo menos criar um encanto no cliente. Mas nesse momento também é necessário muita transparência para que essa venda, você cita muito bem, né? Às vezes não vender é uma boa venda. Com toda certeza. Não vender pode ser um excelente negócio. Principalmente considerando o seguinte, se eu não vendi hoje, eu vendi para o meu cliente a minha imagem. Eu vendi para ele a ética, o respeito, a conexão, literalmente uma conexão emocional, uma relação entre pessoas com esse cliente. E se hoje ele não pôde comprar comigo por qualquer motivo, talvez até porque, de fato, o meu produto não atende naquele momento, eu não tenho estoque, ou as características e os benefícios que o cliente procura num determinado produto, aquele serviço que eu ofereço, não tem isso para o cliente, nada melhor que eu conte isso para ele, e não vender pode ser um excelente negócio. Por quê? Porque num outro momento ele vai nos procurar, porque a gente vendeu para ele credibilidade, confiança e imagem. Isso vale para uma agulha, para uma roupa e vale para uma casa, né? Sem sombra de dúvida, hein? Porque às vezes a pessoa, quem nunca, né, chegou numa loja e às vezes tem aquele vendedor, entre aspas, né, um empurrador, que às vezes, não leva esse aqui tá ótimo, não adianta, né? Não adianta você falar assim, não, mas caiu muito bem em você. Se você mentir, o seu cliente vai ficar chateado, a coisa não vai acontecer. Não perdura por muito tempo e o mais importante de tudo, você só vai conseguir realmente ter uma vida longeva, você que disse aí, daquele que está começando agora, Exato. É passar para ele exatamente essa ideia. A venda não é só hoje. Quantas vezes eu tive a oportunidade de vender para o pai, o filho e para o neto. Ou seja, uma geração de clientes. Por quê? Porque eu vendi credibilidade, vendi respeito. Então é muito importante que as pessoas entendam que antes de qualquer coisa, a crise, ela pode ser financeira, ela pode ser econômica, ela não pode ser do caráter do vendedor, do caráter da empresa. Com isso não se negocia, porque é assim que a gente segue firme e com toda certeza vai vender muito mais vezes para o mesmo cliente. E a gente falava aqui, um pouquinho antes de entrar no ar, a gente falava sobre essa questão das metas, né? Quem está no varejo, que está nos assistindo, sabe muito bem o que é isso. Principalmente no varejo, mas tem outro, quem está no atacado também tem as metas. Todo vendedor tem meta. Mas no varejo, principalmente, a meta é dobrar sempre a meta, né? Chega no final ali da meta, você
coloca ali mais 30%, não dobra, mas dá uns 30% ali. É difícil, às vezes, o vendedor lidar com essa pressão de ter uma meta a ser batida e dizer assim, cara, esse produto não é para você. Não é fácil, né? Nossa, é complicado. Realmente você está precisando levar o leite para casa, né? O vendedor está precisando levar o leite para casa, vender ali para fazer o seu salário e, ao mesmo tempo, ele tem que virar para o cara e falar, meu, essa casa não cabe, não é para você. Não é para você. Eu vejo, Fabiano, que isso passa muito até por um contexto de liderança. Uma identidade corporativa. Uma organização, por exemplo, que me contrata como vendedor, é muito importante que ela tenha no seu contexto geral como empresa, né, o que a gente faz para vender, o que a gente jamais fará para vender. Legal. Isso é muito importante porque automaticamente você passa para o vendedor essa tranquilidade, essa confiança. Eu fui vendedor e gestor de vendedores. Por muitas vezes, até numa condição quase que humana, fica a impressão que o vendedor está tão pressionado, às vezes, para agir sem ética num processo da venda, exclusivamente com foco na meta. Às vezes, tem todo um contexto até psicológico ali. Ele está em último lugar. Em alguns casos, o processo de gestão não o respeita e, de repente, de alguma maneira, faz um ranqueamento ali que aponta aquele vendedor como último colocado e aquilo vai solapando a emoção daquele profissional e chega um momento que ele acaba realmente deslizando e cometendo o erro grave de mentir para o cliente para poder fazer uma venda. Então, acho que é realmente uma questão também organizacional no sentido da empresa e das organizações colocarem bem claro: fazemos qualquer negócio, mas não é a qualquer preço. Pois é, isso é interessante e isso vem num ponto que eu quero também abordar aqui nesse papo aqui. Como gerenciar uma equipe de vendas de uma maneira adequada? Até palestras você faz nesse sentido. Perfeito. Porque o gerente que coloca um ranking, colocar o primeiro colocado, eu já acho uma situação complexa em termos de liderança. Mas colocar o último colocado é um trem descabido demais, né? Como motivar uma equipe de vendas? Aliás, essa é a dica de como desmotivar, né? Você colocar o ranking no final. Você vê um motivo de motivação de uma pessoa num ranking desse? Qual que é a sua avaliação? É muito complicado. É uma conexão difícil de se fazer, porque ela fala diretamente com a questão da motivação humana. Uhum. Né? O vendedor, naturalmente, ele é muito motivado pela competição. Vendedores são competitivos. Uhum. No entanto, eu, como gestor e como líder, eu tenho que fazer uma leitura daquele profissional que, a despeito de ser competitivo, ele se ressente muito quando ele não está bem ranqueado. Então, aquilo que eu de repente chamo de, poxa, isso é legal porque eu estou promovendo uma competição entre eles e estou colocando todo mundo numa condição de paridade. Às vezes não, porque nem todo mundo vai reagir da mesma forma à sua posição no ranking. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de vivenciar cenários em que eu fui primeiro colocado, mas também de vivenciar cenários em que eu fui o último colocado. E era desesperador ser o último colocado, porque ficar na última colocação se potencializa por si mesmo. Você fica ansioso, você troca as palavras na hora de negociar com o cliente, esquece coisas básicas e muito pontuais do processo, e aí o que acontece no próximo mês ou na próxima semana, dependendo do período em que aquilo é ranqueado, você fica como último colocado novamente. Então, eu acho que parte muito da questão da liderança. Como cada integrante da minha equipe reage a esse processo de competição. E aquele profissional que de repente não está bem posicionado, como que eu vou trazer esse profissional para o jogo novamente, sem simplesmente jogá-lo aí aos leões, e principalmente os leões que estão na primeira colocação, e às vezes perder um excelente profissional por 1 mês de competição, por 2 meses de competição. Então é uma questão realmente de liderança. E para o vendedor especificamente, buscar realmente o fundamento do autoconhecimento. Até que ponto eu estou disposto a competir de fato pela mera competição com os meus colegas de trabalho, tendo em vista que amanhã eu os verei novamente e semana que vem novamente. Então eu quero entregar o meu melhor sem, contudo, simplesmente detonar com o outro. Então é realmente liderança e autoconhecimento, com toda certeza. Você falou uma palavra aí, competição. É realmente um vendedor dentro de uma empresa, ele é
competidor um do outro ou podem ser parceiros? Como é que você vê essa análise? Porque a gente está numa crise. É o tema do nosso programa, vender na crise. E aí você tem o seu parceiro ali de venda. Ele pode ser seu parceiro na venda? Você vê ele muito mais como um parceiro ou como um opositor mesmo? Durante o processo da venda como um opositor, principalmente nas vendas... É necessário que seja como opositor? É necessário. É necessário. É necessário. Para o processo é necessário. Porque o que acontece? Quando eu vejo somente como um colega de trabalho e sem um processo de gestão adequado, eu incorro, por exemplo, no erro de, nos raros clientes que estão entrando, por exemplo, na minha loja, eu não dou atenção porque eu estou batendo papo com o meu colega de trabalho. Pela competição, os dois estão atentos, os dois estão focados. O que é muito importante é o líder colocar que somos competidores, mas não somos inimigos. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de, sabendo, por exemplo, que um colega do meu lado estava num ranking muito melhor do que eu, naquele dia, inclusive, vendendo muito mais do que eu, que é desesperador. Você sabe que o cara já vendeu pra caramba, fez 20 vendas, você não fez nem a primeira. E, de repente, tem aquela informação sobre um determinado produto, talvez porque eu me especializei, estudei melhor os manuais e tudo mais, e que eu posso passar a informação para ele, por que não fazê-lo? Principalmente, de novo, sob o olhar da liderança, principalmente ao demonstrar que, antes de tudo, quem está vendendo é a empresa, quem está ganhando a empresa como um todo. Né? Eu não estou vendendo ali naquele momento, não estou fazendo jus a um comissionamento, mas eu estou mantendo a minha empresa ativa, com lucratividade, com fluxo de caixa, consequentemente a chance de virar o jogo amanhã. Porque eu digo o seguinte, Fabiano, 1 segundo em vendas equivale a uma eternidade de acontecimentos. Se você não vendeu nem um centavo no último segundo, pode acontecer de chegar um cliente agora e comprar a loja toda. O detalhe é eu estar alerta para esse jogo. Mas a competição realmente ela é necessária, desde que eu a coloque no devido limite de não ver o outro como meu inimigo. Achei muito legal, porque às vezes a pessoa tem aquele clichê, não somos competidores, somos uma equipe. Uma família. Uma família. E, na verdade, quando você escancara uma competição e vê que ela é necessária, a gente consegue entender com a explicação de que ela é não só necessária, como fundamental, né? Exatamente. Eu brinco que, sim, nós somos uma família, mas na festa de aniversário tem só um pedaço de bolo. Nós vamos brincar pelo pedaço de bolo. Vamos continuar irmãos, vamos continuar brincando e tudo mais, mas eu quero o meu pedaço de bolo. E isso é muito importante. O detalhe, e eu falo de novo, passa por um contexto de liderança, é o líder mostrar para todos, olha, não é a qualquer preço, nem em relação ao nome da loja, ao nome da empresa que eu represento e principalmente nem em relação ao meu colega de trabalho. Ele não é meu inimigo, mas com toda certeza eu quero vender mais que ele. Muito bom, gostei disso, viu, gente? Viu? Tem competitividade sim, isso aqui é legal. Weber Abras está aqui com a gente, consultor em vendas, mestre em vendas aí, faz palestras aí para tudo quanto é canto. E a gente vai para um breve intervalo aqui no nosso canal Viver Brasil. E na volta, sei que você está curioso, né? Como é que fica agora essa figura do vendedor na internet, essa competição na internet? A gente já discutiu isso aqui, que vender é possível na internet, assim como presencial, mas em tempos de crise e em tempos de competitividade, como é que fica tudo isso? A gente volta já já.